Oi gente, tudo bom? Eu estou aqui de novo no canal Minha Vida Superando o Câncer. Hoje eu vou falar um assunto muito especial. Estamos entrando no mês de maio e o mês de maio é muito significativo para mim. Eu vou falar de um assunto que muitas vezes as pessoas me pedem para falar um pouco, que é sobre a minha metástase. Então, estamos começando o mês de maio e o mês de maio ele tem um significado muito importante. Nesse período entre final de abril e começo de maio de 2015, que a minha vida virou de cabeça para baixo de novo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto que é um pouco assustador, que às vezes a gente tem muito medo, porém eu acho que vale a gente discutir, falar sobre algumas questões que é importante para que as pessoas entendam mais sobre a questão da metástase, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam e não entendem um pouco sobre como eu consigo estar vivendo com metástase por tanto tempo. Então, esse ano eu estou fazendo 6 anos que eu descobri a metástase. Em maio já apareceu no meu PET scan a alteração e já no PET scan deu uma possível confirmação da metástase, mas ficou um pouco inconclusiva, então eu tive que seguir com novos exames complementares. Mas eu vou falar lá do início como é que foi. As pessoas gostam de saber como é que eu senti a metástase, como é que eu descobri a metástase. Então, em 2015, o Vitor estava fazendo natação. Em fevereiro iniciou o ano escolar e voltamos à natação, que ele já tinha iniciado o ano anterior, em 2014. E naquele ano, no horário que ele fazia, era só ele e uma outra menina que faziam a natação. E eu e a mãe da menina, que acompanhava ele, estávamos conversando com a prof se nós não podíamos fazer a natação também no outro lado da piscina, porque a piscina era uma piscina grande. Então, como estavam só os dois, nós perguntamos se a prof não podia dar aula para nós duas também. E assim a gente fazia uma ocupação, não ficava parada naquela 1 hora da aula deles e acabava se mexendo, né? E a natação, a gente sabe que é importante, hidroginástica, enfim. Eu confesso que eu não sou boa na água, tenho muita dificuldade em nadar desde sempre. Eu tenho medo e não tenho resistência, enfim. E comecei o processo todo do zero, nadando e me exercitando. No início, sim, as coisas foram fluindo normalmente, como tinha que ser. E depois, isso foi em fevereiro, lá para abril, eu comecei a criar mais habilidade na natação. E em vez de eu criar mais resistência, eu fui criando menos resistência e fui me cansando mais. Eu ia nadando ao longo da piscina, em vez de eu ter mais habilidade, eu ia me sentindo mais cansada. Eu tinha que parar no meio da natação para respirar mais, para pegar mais ar. E chegava em casa, eu me sentia mais cansada. E as pessoas falavam, a professora, a minha colega e outras pessoas diziam que era falta de habilidade e por estar muito sedentária, por não fazer prática de exercício, enfim. Ninguém nunca imaginou na possibilidade de ter alguma coisa além do que se espera, né? Mas eu sempre ficava com a pulga atrás da orelha porque eu sabia que a metástase ela poderia acontecer. Desde o início eu sempre soube. Por quê? É comum ter metástase? Não necessariamente. Mas no meu caso, eu imaginava que sim, porque quando eu descobri o diagnóstico, o meu nódulo ele já tinha 7 centímetros. Ele era localmente avançado. Ele já tinha avançado todos os linfonódulos e quase todos estavam comprometidos. De uma sequência de 35 linfonódulos, 30 estavam comprometidos, então eram muito linfonódulos, só foi tirado mesmo aquela questão de
da margem de segurança. Então a grande maioria estava comprometida. Então assim, eu já tinha consciência de que naquele momento lá atrás eu poderia já ter desenvolvido a metástase, porque ele estava bem comprometido. Mas naquela ocasião nós tínhamos verificado, tinha ficado margem de segurança livre, tínhamos feito aquele protocolo, que tem um vídeo que eu explico direitinho como funcionou no meu caso, que foram as 4 químios vermelhas, depois a cirurgia, depois as 12 quimio branca e depois as 28 sessões de radioterapia. Porém, naquele momento a minha médica já tinha comentado da possibilidade de ter escapado alguma célula, né? Então nós já sabíamos que era possível, apesar de termos feito tudo rápido, mas o câncer a gente sabia que ele tinha um avanço muito rápido, por ser HER2 positivo e pela dimensão que ele estava e pela proporção que ele estava crescendo, nós já tínhamos a expectativa de que ele poderia avançar. Então, eu já me preparei bastante com essa informação, eu tinha lido muito a respeito, a minha médica já tinha conversado bastante, né? Mas naquele momento houve uma limpeza bem boa, houve um protocolo inicial bem bom e eu fiquei com aquela resposta de 4 anos bem normalizada. Mas sabíamos que isso poderia acontecer, porque na explicação que a médica me deu é que a célula ela poderia ter escapado e ficado adormecida em alguma parte do corpo e que a quimioterapia naquela ocasião ela não ia funcionar, porque se a célula tivesse adormecido em algum lugar, ela não sinaliza e a quimioterapia não ia agir. Então ela poderia ficar escondidinha em algum momento e poderia renascer e acender ela em algum outro momento novamente. Então, assim, essa expectativa, essa consciência eu já tinha. Aí passaram-se algumas situações, teve esse momento da natação e eu ficava com aquela pulga atrás da orelha. Por mais que as pessoas diziam que era sedentarismo, eu sempre ficava com aquilo de que poderia ser algo diferente. E logo depois desse cansaço, essa falta de disposição, essa sonolência, eu comecei a ir para o outro quadro, que é o quadro da tosse. Só que como era ali abril, maio, também aqui no sul é um tempo que as mudanças climáticas são mais fortes e o frio chega com mais frequência e eu sou uma pessoa muito friorenta e que tenho muita oscilação na mudança de temperatura. Então poderia ser uma gripe, um resfriado. Naquela época estava bombando muito a HN1, então já existia essa possibilidade de ser gripe, pneumonia, enfim, aquela coisa toda que eu mais ou menos conheço meu pulmão, conheço a minha reação alérgica e via que as tosses estavam começando a aumentar. Não apresentei febre, ficava observando se era febre ou não, fiquei ali acompanhando a minha evolução, a evolução da tosse, o cansaço e fraqueza. E assim que as dores, as tosses começaram a aumentar, num dia eu estava dormindo e eu senti uma facada, uma pontada bem grande no pulmão, na parte das costas. Assim, eu tinha sentido assim, uma fisgada muito forte. E além da tosse, eu fiquei com aquela sensação de que podia ser uma pneumonia. Só que eu não estava apresentando febre, então a gente acha que a pneumonia dá febre, mas nem sempre ela dá febre. A grande maioria apresenta febre, mas poderia acontecer de ter uma pneumonia sem febre. Daí eu fui pro ambulatório, para as consultas médicas de hospitais de urgência e comentei como estava o meu quadro clínico para o médico plantonista. E ele olhou, observou, viu que estava aparentemente tudo bem, que não tinha quadro de pneumonia
mas eu insisti muito que ele observasse, porque era um quadro diferente, não era um quadro normal de que eu me apresentava, e eu era paciente de câncer de mama e tinha preocupação de poder desenvolver metástase pulmonar. Na ocasião, o médico disse que não era para me preocupar, porque eu era jovem, eu tinha feito todo o protocolo, não tinha sinais de metástase. E o que é sinais de metástase? De pulmão. Então, daí ele me deu, pela minha insistência, ele me mandou fazer um raio-x. Ele achava que poderia ser uma gripe comum. E no raio-x apareceu que o meu pulmão estava todo branquinho, característico de pneumonia, só que não estava apresentando febre. Ele que me colocou na ocasião que nem toda pneumonia dá febre. Então ele me deu um antibiótico. Vim para casa, tomei o antibiótico certinho, ele já tinha dado um antibiótico forte, tomei o antibiótico certinho nos horários de 12 em 12 horas, me preocupando para que não me desse nenhum efeito contraditório ou que me enganasse. Enfim, tomei os 7 dias, depois dos 7 dias o quadro não tinha melhorado, houve uma pequena alteração de mudança nas tosses, mas muito pequena, em vista do que eu estava tomando, o antibiótico que eu estava tomando, então era para ter tido uma melhora praticamente total, 100%, e foi ao contrário, foi uma melhora de 20%. Então eu voltei nele uma semana depois, certinho, depois de 7 dias, e voltei no hospital e caí no mesmo dia, no mesmo plantão do médico, coincidentemente, e eu comentei com ele: olha, doutor, eu fiz tudo certinho, eu tomei os remédios e não houve mudança. Olha, daí ele assim: tem certeza que não houve mudança? Eu assim, tenho certeza. Houve uma mudança pequena, deu uma melhorada, uma aliviada, mas não é significativa. As minhas tosses estão cada vez aumentando. Às vezes eu acordo no meio da noite tossindo muito e isso está me incomodando. Por conta disso, da minha insistência, ele repetiu o raio-x e ele percebeu que houve uma pequena mudança, muito pequena, mesmo com aquele antibiótico forte. E o que ele fez? Como eu insisti muito, dizendo que eu era uma paciente de câncer de mama com risco de ter metástase pulmonar, e de tanto eu insistir, ele me encaminhou para fazer uma tomografia. A tomografia não tinha naquele hospital, não tinha naquele momento, então eu tive que marcar em outro hospital, em outra data, e ele pediu para que eu entrasse em contato imediatamente com a minha oncologista. E assim eu fiz. Entrei em contato imediatamente com a minha oncologista, comuniquei para ela pediu para eu fazer a tomografia. Assim que eu tivesse os resultados da tomografia em mãos, era para levar para ela, para que a gente pudesse fazer os encaminhamentos que deveriam ser necessários. Com a tomografia, não ficou muito claro ainda se era metástase. Poderia ter sido uma infecção mais forte e não necessariamente uma metástase. Então partimos para um PET scan. Aí no PET scan também apareceu suposição, né, por ter indicativo e por ser uma paciente uma paciente de câncer de mama, então poderia ter relação com a metástase do pulmão. Aí, para não ter tanta dúvida, nós fizemos uma biópsia, que aquela biópsia se chama segmentectomia. Eu tive que me internar, tirar um pedacinho do segmento do pulmão, e aquele material foi para biópsia. E dia 2 de julho saiu o resultado confirmando então a metástase pulmonar. Mas agora, em abril e maio, estou fazendo 6 anos de metástase, porque foi nessa época que eu já comecei a apresentar os sintomas. E daí, mais em julho, né, porque faz exame daqui, faz exame dali, a minha doutora ela não queria fazer uma quimioterapia sem ao menos ter certeza, então a gente fez todos os exames preparatórios, que a quimioterapia
ela precisa de exames complementares, então eu sempre ia fazendo todos os exames até a biópsia se confirmar, né? Porque teria que ter outros exames complementares, e assim eu fui fazendo paralelamente, e eu comecei a quimioterapia em julho de 2015. Aí o protocolo foram 6 sessões de docetaxel seguidas junto com Herceptin, que é mais conhecido como Trastuzumab, juntamente com o Perjeta, mais conhecido como Pertuzumab. Então, o protocolo inicial foram 6 sessões com quimioterapia e mais essas 2 medicações em conjunto, e mais o anastrozol. Depois das 6 quimioterapia, o pulmão respondeu, regrediu, que no caso não era nódulo, o meu pulmão foi linfagite carcinomatosa. Então, as linfas pulmonares que tiveram lesões, e elas cicatrizaram, então estabilizou, diminuiu e voltou a responder. Daí eu terminei as 6 sessões de quimioterapia, mas eu tinha que continuar as sessões de Trastuzumab e o Pertuzumab por tempo indeterminado. E assim eu continuo até hoje fazendo esses 2 medicamentos a cada 21 dias. Eu faço todos os exames a cada 4 meses para fazer o rastreamento, para ver se continua ou não estabilizado. Naquele momento eu também tinha uma lesão no mediastino, mas aquela lesão ela não se altera, ela permanece igual. Então a gente fica monitorando aquela lesão, que ela poderia também ser uma lesão no mediastino, ou poderia ter sido, pelas das informações que dão no exame, uma alteração, eu esqueci a palavra, que ela poderia ter sido como se fosse uma cicatriz. Então não necessariamente é um tumor, né? Mas é uma coisa que a gente fica monitorando também para ver se não altera, se não modifica, e continuamos com o medicamento até ele se ceder os limites, né? Então já estou em 80, não lembro exatamente, 85, 86 sessões desde julho de 2015 até os dias atuais. Então, a cada 21 dias eu ainda continuo usando o Trastuzumab e o Pertuzumab, mais o anastrozol. E fico monitorando, e eu tive tosse, falta de ar, engasgos. Muitas vezes as minhas tosses eram muito profundas, que parecia que eu ia morrer engasgada. Mas após o medicamento e mais uns remédios complementares, o meu pulmão foi estabilizando e foi melhorando, e as condições foram melhorando também, e o controle da doença ficou estável. Mas vocês sabem que câncer de mama metastático, ele não tem mais cura. Mas existe controle da doença, controle da dor, né? E eu tenho uma equipe excelente que cuida de mim, que cuida de todas as questões, que cuida das dores, dos sintomas, das sequelas, da questão da depressão, da ansiedade, dos medos, das dúvidas, dos receios, da falta de sono, da irritabilidade. Enfim, o paciente oncológico metastático, ele é um paciente cheio de bagagem, cheio de informações, cheio de alteração, mas com uma equipe humanizada, que cuida de um todo, ajuda muito no nosso processo de viver bem.
Então, eu tenho um vídeo que também está publicado aqui no canal, falando de como eu encaro a doença, como eu encaro esse momento da metástase, da descoberta, do medo. Se alguém quiser assistir, a gente sabe que é um processo e é uma coisa que a gente precisa de acompanhamento para sempre, né? Que tem várias questões que elas são abordadas, examinadas, investigadas sempre, né? Então, uma das coisas também que eu cuido muito é a questão do coração, porque o Herceptin, ele é muito cardiotóxico, e assim, eu tenho que a cada 3 meses fazer exame para ver como é que tá a estabilidade do coração, se ele tá direitinho, se precisa trocar, parar, fazer alguns ajustes. Por enquanto ele se mantém, né? Então, assim, é isso. Eu aprendi junto com o câncer, desde o primeiro momento, que o câncer, ele não necessariamente ele é o fim, né? Eu acho que a gente tem muitas coisas para viver e sobreviver após a descoberta do diagnóstico do câncer. E eu fui vivendo e vendo e aprendendo que o câncer, ele vai muito além do diagnóstico. Existe muita vida após o câncer e muitas questões que a gente precisa conhecer, aprender e descobrir, né? Eu também tive muito medo da palavra metástase. Eu tive muito medo que a metástase seria o meu segundo fim, porque o primeiro fim eu achei que tinha vindo na descoberta do primeiro diagnóstico. Então, como eu não morri naqueles 4 anos, eu achei que quando chegasse o diagnóstico da metástase, aí sim seria aquele momento, mas eu aprendi que não é naquele momento e que existe muitas maneiras para que a gente possa reverter essa situação, reverter esse quadro. E eu conto muito com a ajuda de Deus, ajuda da minha cabeça, ajuda dos meus amigos, dos meus familiares, e conto muito com a ajuda da equipe médica e da ciência, que a equipe médica ela é fundamental nesse processo para que as coisas fiquem bem e que a gente possa viver um dia de cada vez. Eu até contei bastante, falei demais, eu queria fazer um videozinho mais curto, mas a minha história não é curta, ela é longa. Então eu queria aproveitar o iniciozinho de maio, que é um mês muito importante para mim, e compartilhar com vocês um pouco da minha história, como é que foi a descoberta da metástase, e compartilhar com vocês um pouco mais sobre como eu lido com o diagnóstico. Eu convido vocês, para quem quiser conhecer a minha história desde o início. Nos primeiros vídeos eu falo como é que foi a descoberta, como é que foi o tratamento, como é que eu segui com o tratamento. E no vídeo de hoje eu falei um pouquinho mais sobre a descoberta da metástase. Eu aproveito a oportunidade também para convidar vocês para seguir o meu canal lá no Instagram, que lá eu sempre publico um pouquinho sobre vários assuntos referentes ao câncer e que eu acho muito importante a gente estar aproveitando essa rede para estar compartilhando essas informações, tá? Eu aproveitei esse final de semana que eu tô aqui descansando, segunda-feira começa a nova bateria de exames. O vídeo eu tô fazendo hoje é dia 24 de abril, vou publicar no iniciozinho de maio, mas eu tô aproveitando esse momento e esse lugar que é muito especial para mim, para estar contando para vocês como é que foi a minha descoberta da metástase. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, façam perguntas.
entre lá no Instagram, converse comigo, me chama, que eu terei um prazer enorme em estar compartilhando com vocês um pouco mais sobre a minha história. E se vocês seguiram até aqui, eu queria deixar meu muito obrigado e dizer que vocês acompanhando a minha caminhada é muito importante para que eu me sinta inspirada para compartilhar ainda mais o meu dia a dia com vocês. A minha história de vida, de luta e de superação. Que todo dia é um dia e que a gente se supera a cada dia. Então, por isso que eu escolhi esse nome do canal como Minha Vida Superando o Câncer, porque eu acho que a gente se supera a cada momento, a cada descoberta, a cada mudança, a cada olhar. E eu acho que após o diagnóstico, a nossa vida ela é baseada em superação, que a gente se supera a cada dia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curta, deixa o seu curtir aqui e se inscrevam para sempre estar recebendo mais informações a respeito da minha história, tá bom? Beijo e fique com Deus. Até a próxima.